Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, é um prazer ter você aqui. Hoje nós iremos analisar o Salmo 61 e após a análise desse salmo, versículo por versículo, nós iremos orar. Então você já pode ir deixando o seu pedido de oração aqui nos comentários, tá bom? Para que eu possa orar por você durante a semana também e outros poderão fazer o mesmo. Amém? Olha, o Salmo 61 é uma pérola. Ele é pequeno, mas precioso. Deu palavras para muitos enlutados, quando a mente não conseguia verbalizar os sentimentos. Foi evidentemente composto por Davi, tá bom? Logo depois que ele subiu ao trono e foi expulso do lugar de adoração por causa da rebelião de seu filho Absalão. O salmo começa assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Aqui vemos o clamor de Davi, um grito que manifestou a sua necessidade. Mas o interessante é que ele não manifestou apenas a sua necessidade. Ele clamou pelo agir de Deus em resposta à sua oração e clamor. Isso nos ensina que os fariseus descansam nas orações, mas os verdadeiros crentes são aqueles que ficam ávidos pela resposta às orações. Amados, não adianta você orar sem fé, você deve orar com fé e esperar, porque Deus ouve as nossas orações e mais do que isso, Ele é ativo, Ele responde às nossas orações. Tenho visto muita gente se perdendo pelo caminho por conta de um conhecimento muito pequeno da palavra de Deus, sobretudo da história do cristianismo. Isso tudo você tem a oportunidade de estudar aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Olha, os ritualistas podem se satisfazer quando dizem ou cantam as ladainhas e as coletas, mas os filhos vivos de Deus nunca descansam até que as súplicas tenham entrado nos ouvidos do Senhor Deus dos Exércitos. A gente deve insistir. Quando chega a hora de clamarmos, não duvidemos de que seremos ouvidos por Deus. O nosso Pai Celestial não fica insensível diante dos clamores dos seus próprios filhos. Que pensamento consolador é saber que o Senhor ouve a toda hora o clamor do seu povo e nunca se esquece das orações que lhe fazem. Se tudo mais não o comover, o fôlego gasto em oração nunca é em vão. Deus nunca se esquece de cada uma das suas orações. Ele conhece cada uma delas em detalhes. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Davi havia sido banido do lugar de culto a Deus por causa da rebelião de Absalão, e isso era motivo de grande tristeza. Afinal, Absalão era seu filho. Você já imaginou fugir do próprio filho? Essa era a situação de Davi, mas Davi nos ensina que mesmo que o mundo acabe, a devoção não tem fim. Ele estava distante do local de culto, mas não do Senhor do culto, amém? Não há lugar triste demais, nem situação deplorável demais. Quer seja no fim do mundo ou no fim da vida, a oração é igualmente acessível. Em certas circunstâncias, orar requer decisão. É o que Davi expressa quando diz, clamo. Foi uma decisão sábia, pois tivesse deixado de orar, ele teria se tornado vítima do desespero. Há um fim para o homem quando ele dá um fim para a oração. Guarde isso no seu coração. Há um fim para o homem quando ele dá um fim para a oração. Deixar de orar não é o caminho dos santos. Nunca será. Observe que Davi nunca sonhou em buscar outro Deus. Nunca imaginou que o domínio do Senhor fosse local. Estava no fim da terra prometida, mas sabia que ainda estava no território do grande rei. É somente a ele que ele faz súplicas. É difícil orar quando o coração está se afogando. Contudo, os homens, pela graça, suplicam melhor nestas circunstâncias. Se você já passou por momentos de aflição, você sabe do que eu estou falando. A tribulação nos leva a Deus e traz Deus para nós. Os maiores triunfos da fé são alcançados nas mais ferrenhas provações. Davi clama para que Deus o leve para a rocha que era mais alta do que ele. É como se ele dissesse, Senhor, vejo-te como meu refúgio seguro e forte, mas infelizmente estou confuso e não te acho.
Sou fraco e não consigo subir em ti. És tão firme, guia-me. És tão alto, eleva-me. A experiência nos leva a entender muito bem esse versículo, pois era o que aconteceu conosco quando estávamos em tal assombro de alma por causa do pecado. Embora soubéssemos que o Senhor Jesus é uma salvação segura para os pecadores, não podíamos ir a Ele por causa das muitas dúvidas e maus pressentimentos. Um Salvador nos teria sido inútil se o Espírito Santo não nos tivesse conduzido suavemente a Ele e nos capacitado a descansar nele. Hoje sentimos que não só queremos uma rocha, mas desejamos ser levados a ela. E o Espírito Santo é quem nos conduz a essa rocha que é Cristo. Pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Amados do Senhor, prestem bastante atenção ao que Davi está nos dizendo. Se Deus tem sido, então nós também seremos. Se Deus tem sido, então nós também seremos. Não tenham dúvida sobre isso. Muitos e muitos pecam por esquecerem das promessas do Senhor. São muitas as perseguições pelas quais passamos, não é? Muitas vezes essas perseguições que Davi estava ali passando, promovidas por Saul. Vocês lembram da história? Cheios de perigo, batalhas e batalhas ameaçavam a sua vida constantemente. E só por um milagre ele escapou. Contudo, ele ainda estava vivo e ileso. É do que ele se lembra que lhe enche o coração de esperança. É imensamente agradável, então, lembrarmos as benignidades do Senhor que nos fez em dias anteriores, porque Ele é imutável. Portanto, continuará guardando-nos de todo o mal, de forma tal que cada um de nós pode afirmar com toda a convicção: habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Mesmo sendo banido, o coração de Davi estava junto aos átrios do Senhor. O seu coração estava lá. Quem comunga com Deus sempre está em casa. O melhor de tudo é que a nossa residência com Deus não é por um período limitado de tempo, mas por muito tempo. Sim, pelos séculos dos séculos, para sempre e pela eternidade. Este é o nosso mais alto e mais divino privilégio. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Os pintinhos embaixo da galinha estão seguros, confortáveis e felizes. Como estão quentinhos pelo aconchego da mãe. Como são macias as suas plumagens. A condescendência divina permite que apliquemos o quadro a nós mesmos. Um abrigo como esse nos convida a um mais permanente descanso. E esse descanso é expressado por uma pausa. Selá. Até a harpa fica eloquentemente silenciosa quando a paz profunda e densa enche o coração e a tristeza chorosa pega num sono tranquilo. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. A oração do versículo 1 recebe resposta certa por causa da experiência deste versículo 5. É grande misericórdia da parte de Deus dar atenção a votos e promessas de criaturas incrédulas e enganosas como nós. O que lhe prometemos já lhe é devido, meus amados. Algo impressionante nesse versículo aqui é o fato de que somos feitos herdeiros, co-herdeiros com todos os santos, participantes da mesma porção. Temos a mesma herança que o primogênito, que Jesus. O que mais então podemos querer? Os santos temem o nome de Deus, são adoradores reverentes, respeitam profundamente a autoridade do Senhor, têm medo de pecar contra Ele, sentem a própria insignificância à vista do infinito. Compartilhar com tais homens, ser tratado por Deus com o mesmo favor que Ele dá para eles, é motivo de grande graça, graça infinita. Todos os privilégios de todos os santos também são um privilégio de cada um de nós. Isso não é maravilhoso? Prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. A morte ameaçou, mas Deus guardou o seu amado. Davi, tendo em vista dos muitos perigos pelos quais passou, desfrutou um reinado longo e próspero. Viveu e viu geração após geração. Nos descendentes, viveu como rei por um período muito longo. A sua dinastia continuou por muitas gerações. Em Cristo Jesus, a sua semente e filho, Davi reina espiritualmente para sempre.
Aquele que começou ao pé da rocha, meio afogado e quase morto, é levado ao ápice e canta como sacerdote no tabernáculo, rei que reina para sempre com Deus e profeta que prediz coisas boas por vir. Veja o poder enaltecedor da fé e da oração. Não há ninguém que esteja em tão baixa situação que ainda não possa ser conduzido para o alto. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Embora seja verdade esse versículo em relação ao próprio Davi, em certo sentido modificado, não é? Proferimos essas palavras entendendo que, na verdade, elas se referem, primeiramente, ao Senhor Jesus como descendente linear de Davi e o representante da descendência da realeza davídica. Jesus está entronizado diante de Deus na eternidade. Esta é a nossa segurança, dignidade e delícia. Reinamos nele. Nele somos feitos assentar nas regiões celestiais. A reivindicação pessoal de Davi para assentar-se no trono para sempre é apenas um presságio do privilégio revelado de todos os verdadeiros crentes. Como os homens clamam, longa vida ao rei, assim saudamos com aclamação o nosso entronizado Emanuel e clamamos que a misericórdia e a verdade o guardem. O amor eterno e a fidelidade imutável são os guarda-costas do trono de Jesus. São os provedores e guardadores de todos os que nele são feitos reis e sacerdotes para Deus. Não podemos proteger a nós mesmos, meus irmãos, e nada menos do que misericórdia e a verdade divina podem nos proteger, na verdade. E esses atributos divinos podem e nos protegerão, pois nem o menor do povo de Deus sofrerá a morte. Isso não é maravilhoso? Isso é promessa do Senhor. A morte não é o fim. A morte não vencerá nenhum dos santos do Senhor. A morte é o caminho que nos leva à vida eterna. Então chegamos agora ao fim desse salmo com essa afirmação. Olha só, no versículo 8. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Porque a oração foi respondida, o meu cântico será perpétuo. Porque Jesus está sentado para sempre à tua destra, o meu canto será aceitável. Porque sou preservado nele, o meu cântico será agradecido. Tem de haver um paralelo entre as nossas súplicas e os nossos agradecimentos. Não devemos pular a oração nem vacilar no louvor. O voto para celebrar o nome divino perpetuamente não é uma extravagância hiperbólica, mas a graça e glória nos capacitará a cumpri-lo ao pé da letra. A Deus que acrescenta dias aos nossos dias, dedicaremos todos os nossos dias. Fazemos votos que louvaremos perpetuamente o Senhor e desejamos louvá-lo, sim, sem interrupção. Cultuamos a Deus de um dia ao outro, indo em frente sempre conforme os dias vão avançando. Não pedimos férias dessa missão divina, não fazemos pausa nessa atividade sagrada. Deus cumpre diariamente as suas promessas. Cumpramos então diariamente os nossos votos. Ele cumpre a sua parte no trato. Não esqueçamos então da nossa. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Deus seja louvado hoje e eternamente. Aleluia. Amados irmãos, eu volto a dizer a cada um de vocês, não desanime, pois a nossa vitória é certa. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração e intercessão, faça isso agora, tá bom? Ore comigo. Ouve, ó Deus, o nosso clamor. Atende a nossa oração. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus porque estamos certos de que a nossa esperança vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Venha socorrer o Teu povo, pois o nosso coração deseja viver a alegria de estar em Tua presença. Mas os dias que estamos vivendo são difíceis e homens maus têm se levantado para nos afastar da Tua presença. Há muita confusão e perturbação em nossas famílias. Muitos aqui estão passando por dias tenebrosos, por problemas gigantescos que sugam toda a alegria da Tua salvação. Não permita ao Senhor dos Exércitos que a injustiça prevaleça, pois o Teu povo tem aclamado o Teu nome e o Teu povo tem clamado a Ti desde o fim da terra. Leva-nos para a rocha que é mais alta do que nós,
pois tem sido um refúgio para o teu povo e uma torre forte contra o inimigo. E não nos abandonará nesse momento de tantas lutas, nós cremos nisso. O Senhor nunca nos abandonará. Louvado seja o teu nome. O Senhor nos assegura que habitaremos no teu tabernáculo para sempre. E o Senhor é aquele que nos abriga no esconderijo das tuas asas. Muito obrigado, Senhor, pois tu nos deste a herança dos que temem o teu nome. O nosso Rei é o Senhor Jesus. Ele mudou a nossa vida para sempre, nos dando vida nova em seu sangue que fora derramado em nosso favor, aplacando a tua ira sobre nós e nos tornando justos diante de ti. Nosso Senhor permanecerá diante de ti para sempre, e assim também estaremos nós. Que promessa gloriosa! Muito obrigado, Senhor. Senhor, temos visto a tua mão sobre nós, nos guiando e fortalecendo em meio às muitas circunstâncias adversas. Tudo isso nos torna ainda mais fortes. Pedimos que o Senhor continue cuidando da nossa família, de nossas casas, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor console os corações aflitos, que o Senhor traga paz a todo aquele que se encontra atribulado e sem esperança. Traga, Pai, paz aos enlutados. Traga paz à nossa família. Traga paz para cada um de nossos parentes e amigos, que eles sejam agraciados pelo toque de tuas poderosas mãos. Que o Senhor converta os corações destes que estão sendo colocados diante de ti agora, para que haja salvação e união em nossos lares. E sobre nós estejam as tuas bênçãos, para que de nada tenhamos falta, e para que o Senhor continue sendo louvado por corações cheios de alegria e gratidão, mesmo em tempos de dor e escuridão. A alegria do Senhor é a nossa força, e na tua justiça nosso coração se regozijará e jubilará. Clamamos pela perfeita justiça que vem dos céus, para que a nossa casa e nosso bairro, a nossa cidade e nosso país seja agraciado pelas tuas bênçãos, Senhor. Renova os corações, renova os ânimos e nos dê força para continuar caminhando de acordo com os teus propósitos. É isso que pedimos nessa hora e oramos a ti, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que dentro de nós habita. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos queridos, se vocês ainda não deixaram os seus pedidos de oração e intercessão, façam isso agora aqui nos comentários, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.